Qual a diferença entre uma MotoGP e a sua moto de rua? Esse é o assunto de mais um vídeo aqui do canal. O que muda para uma moto de corrida, para a moto que a gente usa no dia a dia, a moto esportiva que a gente usa no dia a dia? Quase tudo, na verdade, exceto a essência. Então vem comigo, roda a vinheta, que eu já volto com a informação. Acredito que todo mundo sabe que é diferente, mas talvez muitos não saibam que é muito diferente. Quadro, motor, dois pneus, guidão e outros itens que você facilmente percebe em ambas, mesmo sendo leigo no assunto. Mas, honestamente, aí terminam as diferenças. Detalhe primordial primeiro, os protótipos de MotoGP não estão à venda, pois são feitos somente para as pistas, em poucas unidades. Porém, a tecnologia ali desenvolvida acaba indo em partes para a sua moto de rua. Mesmo não estando à venda, estima-se que as motos de MotoGP estejam valendo na casa de 1 milhão de euros ou mais por unidade. Isso sem levar em consideração os demais custos, como pesquisa e desenvolvimento que é feito em toda a temporada. Afinal, elas são indiscutivelmente as motos mais potentes existentes e são utilizadas onde mais é exigido, nas pistas. O que realmente faz a diferença para aquelas motos que você pode comprar e andar na rua por uma fração desse preço? Vamos lá então comparar. Começando com o motor. A cilindrada de 1000 cilindradas ou 1000 centímetros cúbicos atual da MotoGP e o design de 4 cilindros também são padrão nas grandes motos de estrada, na maioria delas. Nas esportivas de rua, a potência média gira em torno de 200 cavalos. Já as MotoGP, apesar de não ser divulgado, estima-se que ronda em torno de 260 cavalos ou mais. Mas de onde vem toda essa potência extra? Em primeiro lugar, nem o conversor catalítico, nem o silenciador que existe na sua moto de rua retiram qualquer energia. O restante é fornecido por velocidades utilizáveis do motor até 19 mil rotações por minuto, bem maior também que as motos de rua, possibilitadas pelo controle pneumático das válvulas. O ar comprimido fecha as válvulas do motor de forma mais rápida e também confiável do que as molas helicoidais metálicas comparativamente lentas poderiam. Esta tecnologia é essencial para corridas, mas simplesmente inútil para a estrada. Caixa de velocidades e engrenagens. A caixa de velocidades ou de marchas vem da Fórmula 1. Essas maravilhas eletromecânicas realizam a troca de marchas de maneira praticamente perfeita, sem usar a embreagem ou interromper a tração. Isto beneficia a tração e a pilotagem, pois são feitas de 500 a 800 mudanças de marcha por corrida. Uma prática comum no circuito não é vista nas ruas, a menos que você modifique a sua moto. O funcionamento das marchas é reverso, na alavanca do seletor de velocidades, ou seja, primeira marcha para cima e as outras para baixo. Esta é uma forma inteligente de conseguir subir as marchas quando a moto está inclinada, ganhando tempo, claro. As relações de transmissão também são obviamente ajustadas corrida por corrida. Cada pista existe ajuste, assim como muitos outros, é alterado pelas características da pista e também do piloto. Freios! Os discos de freio de metal são suficientes para motos de estrada, mas um piloto de MotoGP puxa a alavanca do freio por até 30% do tempo da corrida, prova que dura quase 1 hora. A solução são discos de freio de carbono cerâmica para a roda dianteira. Dependendo da pista, eles medem até 355 milímetros de diâmetro. São mais leves e podem suportar temperaturas muito mais altas, 800 em vez de 600 graus sem desbotamento. Inclusive, é necessário o seu aquecimento, ou não terão o funcionamento adequado. Na chuva, porém, utiliza-se aço, pois o carbono não atingiria a temperatura de trabalho. Aliás, o ABS, como é agora padrão na produção em série, não existe na MotoGP. Pneus e rodas. Pneus slick sem frisos são a norma na pista de corrida seca, mas são ilegais nas estradas devido à sua falta de dirigibilidade no molhado. Afinal, você não troca os pneus como fazem os pilotos quando chove. Os compostos dos pneus são bastante diferentes dos compostos de pneus feitos para as ruas e variam consideravelmente dependendo da pista, com sua química sendo bastante complexa, com a fornecedora oficial
da MotoGP, a Michelin, utilizando um composto assimétrico pela primeira vez na pista da Alemanha. Isso quer dizer que o composto ele é diferente, sendo mais ou menos resistente para o lado que a moto mais vira, dependendo das curvas de cada pista. Um pneu de moto de rua para moto esportiva costuma durar 4, 5 mil quilômetros ou até um pouco mais, mas dependendo da tocada pode durar bem menos que isso. Quem tem moto esportiva sabe o que eu estou dizendo, né? Isso é pouco, é verdade, mas bem mais do que dura o pneu da pista. Afinal, ali o que interessa é a aderência e não a durabilidade. O composto de pista é pegajoso e bastante macio, o que combina com a aderência e não com durabilidade. Após as 20, 22 voltas da corrida, o pneu sempre estará praticamente destruído. Outra questão interessante e diferente para as motos de rua é o aquecimento do pneu. Ele é sempre pré-aquecido pelos famosos cobertores de pneu antes do piloto entrar na pista, possibilitando aquelas deitadas quase que inimagináveis na rua, encostando até o ombro no chão. Se o pneu estiver frio, a queda seria automática. Tá, eu sei que você também chega perto do chão na rua, né? Mas não se compara, né? Mas se você tiver foto chegando no chão, igual o Jorge Martin faz, manda a foto aqui que eu quero ver. Os aros são feitos de magnésio ultraleve e desde 2016 seu diâmetro é o padrão de 17 polegadas em vez de 16,5, uma das razões para o manuseio mais difícil das motos. Asas e dispositivos. A Ducati, em particular, acelerou no desenvolvimento das motos nos últimos 3 anos e inventou winglets e dispositivos de altura de condução. Embora as novas asas tornem as motos mais estáveis e rápidas, elas causam turbulência aerodinâmica em duelos, né, e tornam as manobras de ultrapassagem extremamente difíceis. É ruim para quem vem atrás, né? A possibilidade de abaixar o chassi, dependendo da situação da corrida, requer até 12 botões no guidão e coloca até os melhores pilotos do mundo sob pressão. Isto é completamente impensável para o tráfego rodoviário, principalmente por exigir muita perícia e treinamento, algo que não pode ser obrigado na rua. Inclusive, poderia gerar erros que causariam acidentes em um local que obviamente não é controlado. Inclusive, esses itens serão novamente proibidos em grande parte na MotoGP a partir do próximo regulamento, como já falamos bastante aqui no canal em outras matérias. Suspensão e chassis. Temos 1,5 G de aceleração e frenagem e ângulos de inclinação superiores a 60 graus, que é um trabalho árduo para a suspensão dianteira na MotoGP. É por isso que os garfos invertidos de 48 mm são significativamente mais fortes do que o normal. A taxa de suspensão, a pré-carga e o amortecimento podem ser ajustados da mesma maneira que os amortecedores traseiros. O controle eletrônico de amortecimento é proibido, mas muito lento para a MotoGP de qualquer maneira. Carroceria e embalagem. Os chassis dos protótipos da MotoGP são naturalmente feitos de fibra de carbono leve, inimagináveis na produção em massa. Um protótipo também pode adotar uma abordagem mais agressiva à distribuição de peso e aerodinâmica. Uma moto legal para a estrada carrega um sistema de escape volumoso, bem como coisas como um motor de partida, luzes, assento de garupa e uma bateria grande. Uma moto de MotoGP não tem nada disso, nem um arranque eletrônico. Quem acompanha as corridas vê a todo momento os mecânicos ligando as motos, simplesmente girando o virabrequim. Às vezes, quando eles caem, vemos também as motos serem ligadas no tranco, sem nenhuma preocupação que você teria na sua moto de rua. Afinal, nos treinos ou corrida, o que vale é o resultado final. O peso da moto atualmente é de apenas 158 kg, bem menos que uma 1000 cilindradas de rua. Sensores e controle de tração. Uma moto de MotoGP transporta 40 a 50 sensores, desde a pressão dos pneus até vários parâmetros do motor, equilíbrio do chassi, ângulo de inclinação, posição e velocidade de rotação das rodas dianteiras e traseiras. Alguns deles alimentam a eletrônica do sistema de gerenciamento do motor, bastante padronizado e simplificado em 2016, colocando desafios para as equipes. Assim como os controles de tração comerciais que existem nas motos de rua, ele também evita a empinada e outras situações desagradáveis.
porém é muito superior na versão de corrida em termos de precisão e operação suave que na moto de rua. MotoGP, motos para todos. E se você for afortunado, temos boas notícias. Com pouco menos de 190 mil euros na sua conta bancária, mais os impostos, claro, você pode adquirir a tecnologia que chega muito perto da MotoGP. Por exemplo, temos a KTM e a Honda, com a Honda RC 213 VS e a KTM RC 16. As marcas têm à venda réplicas para a estrada de sua moto do Campeonato Mundial, assim como a Ducati fez uma vez com a Desmosed TRR. Obviamente elas vêm sem o controle pneumático das válvulas, pneus slick e freios a carbono, mas com o silenciador, farol, indicadores, espelhos, buzina e porta-placa e tudo mais. Porém, se a moto normal já diverte, imagina essas. Inclusive essa citada, a Honda RC 213 VS, era usado lá na Ilha de Man, no TT. Porém, devido ao seu alto custo, qualquer peça ali, meus amigos, dá dezenas de milhares de dólares de custo, né, por corrida. Então, ela acabou sendo não mais utilizada por essa questão. Mas, como dito, se você for afortunado, você pode sim ter algo que mais vai ficar parecido com a moto da corrida, da MotoGP, porém ainda assim será bastante diferente. Sério que você chegou até aqui no fim do vídeo? Então deve ter gostado, né? Deixa o like, compartilha com os amigos, ajuda o canal a crescer, assim o canal fica grande e traz mais conteúdo de qualidade como esse para você. Nosso Pix também está aí na tela, você pode doar qualquer valor, tem a nossa chave e também o QR Code. E deixa no comentário ali a sua opinião, a sua colaboração, se você quiser aparecer aqui no próximo vídeo. Tiver aquele vídeo deitado com o ombro no chão que eu pedi, aquela foto, né? Manda junto com o Pix aí que eu coloco aqui no próximo vídeo para você. Também nós sempre estamos pesquisando bastante para trazer informação de qualidade para você. Temos o nosso canal Encontros e Viagens de Moto by Ariel no YouTube, o outro canal, que é esse que tem a foto da pretona aí, né? Onde eu coloco ela na estrada e faço vídeos. Convido você a se inscrever lá também, bem como o Instagram, que é o Moto na Estrada by Ariel. Era isso por hoje, muito obrigado pela audiência, aquele abraço e até a próxima. Não esquece, vai pilotar? Coloca sempre a proteção, porque a proteção da pista é igual à proteção do seu dia a dia. Tem que ser pelo menos, né? Não vai pilotar de bermuda e chinelo de dedo, né? Por favor. Coloca a proteção sempre e acelera o mundo. A emoção do esporte é o que nos move. Aquele abraço. Até mais.